Olá, amigos. Em várias reflexões, eu faço a citação da parábola narrada por Jesus do credor incompassivo. Nós nunca apresentamos essa parábola para tentar entendê-la, analisá-la, e hoje eu gostaria de dividir com vocês esse ensinamento de nosso mestre, muito profundo, porque nos apresenta o caráter de Deus, esse caráter misericordioso do Pai, mas da preocupação do Pai para conosco, para que nós aprendamos a perdoar. Então eu vou ler a parábola, Jesus narrando essa parábola, para que a gente possa junto então entendê-la. É interessante que no Evangelho de Mateus que ela se encontra no capítulo 18, que é logo depois que Pedro pergunta: Mestre, quantas vezes devo perdoar uma ofensa? 70 vezes 7? E 7 vezes, perdão? E Jesus fala: não, Pedro, 70 vezes 7. E daí ele começa a dizer o seguinte: eis porque o reino de Deus é semelhante a um rei que resolveu acertar a conta com seus servos. Ao começar o acerto, trouxeram-lhe um que devia 10.000 talentos. Talento era a moeda mais cara daquela época, era uma moeda do Império Romano, de ouro. Então era a moeda mais cara. Então Jesus está dizendo que 10.000 talentos significa um débito vultuoso. Né? Não tendo este com que pagar, o Senhor ordenou que o vendessem. Jesus está contando. Que o vendesse juntamente com a mulher e com os filhos e todos os seus bens para o pagamento da dívida. O servo, porém, caiu aos seus pés e prostrado, suplicava-lhe: dá-me um prazo, eu te pagarei tudo. Diante disso, diz Jesus, o Senhor, compadecendo-se do servo, soltou-o e perdoou-lhe a dívida. Mas quando saiu dali, esse servo encontrou um dos seus companheiros de servidão que lhe devia 100 denários, uma moeda muito menor valor na época. E agarrando-o pelo pescoço, pôs-se a sufocá-lo e a insistir: paga-me o que deves. O companheiro caiu aos seus pés e rogava-lhe: dá-me um prazo e eu te pagarei. Mas ele não quis ouvi-lo. Antes, retirou-se, mandou lançá-lo na prisão até que pagasse o que devia. E vendo os seus companheiros de servidão o que acontecera, ficaram muito penalizados e, procurando o Senhor, contaram-lhe todo o acontecido. Então o Senhor manda chamar aquele servo e lhe disse: servo mau, eu te perdoei toda a sua dívida, porque você me rogou. Não devias também tu ter compaixão do teu companheiro, como eu tive compaixão de ti? E assim termina Jesus na história. Encolerizado, o seu Senhor o entregou aos verdugos até que pagasse toda a sua dívida. Eis como meu Pai Celeste agirá convosco, se cada um de vós não perdoar de coração o seu irmão. Essa é a parábola que Jesus narra sobre o perdão. Gente, é interessante que Jesus coloca um rei e todos os outros como servos, servo daquele reinado, e chama os que estão em dívida. Então Jesus está praticamente descrevendo que hoje a doutrina vem nos ensinar, que ele diz que enviaria o Consolador, o Espírito de verdade, para que nós compreendêssemos seus ensinamentos, que o nosso mundo é um mundo de expiação e de provas, quer dizer, de almas devedoras. Então nós estamos aqui na condição de quem já vivemos antes, nos comprometemos, e estamos aqui na condição de quem está em débito. Mas chega uma hora que o débito tem que ser cobrado, diz Jesus, o dia do acerto de contas. Então ele vai chamar as pessoas que têm débito com ele e vai propor que ele quite sua dívida, ou ele vai para a justiça. A justiça, no caso, é ser preso até que pague suas contas.
ser preso ele, a esposa, os filhos, vendendo os bens, tudo para que ele quitasse os seus débitos. Então, justiça, mas Jesus apresenta a misericórdia de Deus. Então ele diz assim, mas o servo rogou tempo para pagar a dívida. Ele não pediu perdão da dívida. O servo, diz Jesus na palavra, rogou tempo para poder pagar a dívida. E o rei concedeu-lhe o perdão da dívida. Não precisa pagar mais. Então a misericórdia de Deus. E aí diz Jesus, o que precisa para a gente ter a misericórdia de Deus? Sermos também misericordiosos com o nosso próximo, que Jesus vem dizer em outros momentos, sejam vós misericordiosos como o vosso Pai é misericordioso. Agir com misericórdia para com o teu semelhante, para que vosso Deus age contigo com misericórdia. Então Jesus sempre nos pede para elevarmos o nosso espírito à condição da compaixão, uma das maiores virtudes da alma humana, e que falta-nos, e que é tão necessária para adquirirmos as condições para vivermos em mundos superiores. Então Jesus está propondo uma condição moral para que nós possamos ganhar os créditos e podermos viver em mundos superiores. No reino do meu Pai, lá estão os que mais servem. Então Jesus diz que no reino de Deus, quer dizer, nos planos superiores, vivem os humildes, os que não têm orgulho, arrogância, mas também os que são misericordiosos, que são compassivos. Então ele diz, seja misericordioso. Então ele conta essa história dizendo que aquele servo recebeu a misericórdia, mas não foi misericordioso com quem lhe devia tão pouco. E aí ele foi preso e levado para sofrer na mão dos verdugos, dos castigadores, dos soldados do rei, até que ele pagasse aquela dívida. Então, a justiça de Deus é apresentada pelo Espiritismo como algo com o qual nós temos que nos defrontar, porque somos espíritos em débitos. Então o sofrimento aqui na Terra é a justiça de Deus cobrando-nos. Exatamente. Mas se nós nos tornamos bons, Deus não precisa que essa cobrança se demore muito. E aí Allan Kardec ouve dos espíritos superiores e vem nos ensinar. Quanto mais nós demoramos para nos tornarmos bons, mais imperfeitos continuarmos, mais teremos que sofrer as consequências da nossa imperfeição. E as consequências da nossa imperfeição, no caso, a falta de compaixão, vai ser o aumento do nosso sofrimento. Mas tem gente que fala assim, eu nunca fiz nada de mal nessa vida e sou uma pessoa boa. E o sofrimento veio porque a justiça de Deus existe, mas não na intensidade que deveria vir se nós não tivéssemos melhorado, se nós não tivéssemos nos tornado espíritos melhores. É muito importante compreendermos que quanto melhor nos tornarmos, mais nos isentamos da necessidade de quitarmos determinados débitos. E o fato de termos que quitar alguns não quer dizer que Deus não continua misericordioso. Muitas vezes nós pedimos, antes de reencarnarmos, fazendo a programação da nossa vida, para passarmos pela prova, para nós nos libertarmos, não para Deus nos perdoar, mas para nós nos libertarmos de nossos débitos dentro da nossa consciência. Então, muitos dos nossos sofrimentos, desde que nós já tenhamos melhorados, não são por conta de falta da misericórdia de Deus, mas pela necessidade da nossa consciência de darmos conta de nossos débitos. Então, quando nos vemos em situação de sofrimento, nós temos que entender que sofremos porque somos imperfeitos, porque erramos, porque colhemos as consequências dos nossos erros. Mas Deus, na sua imensa misericórdia, está sempre aliviando as nossas dores, de maneira que Jesus diz, venham a mim vós que estáis aflitos, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Porque Ele está dizendo que a bondade de Deus permite que Ele torne menor os nossos sofrimentos.
Há um caso muito interessante que a gente ouviu no começo do conhecimento da doutrina espírita, que marca muito nas histórias de Chico, de uma mãe que leva um filho que está lá, ou perdão, o marido tinha lá perdido um dedo numa máquina do emprego dele, e aí a esposa comenta com o Chico: nossa, Chico, olha, você vê, meu marido perdeu o dedo. E ele diz assim: estava programado para perder o braço, mas graças à transformação sincera, moral de vocês, aos esforços sinceros que vocês fazem por se tornarem melhores, ele perdeu só o dedo mindinho. Então você veja que interessante, Chico faz esse comentário sobre a orientação dos guias espirituais, dizendo que pela programação espiritual, pelo tamanho do débito, ele deveria ter perdido aquele braço. Muita gente então está recebendo moratórias, concessões, cartas de créditos, como dizem os espíritos amigos através de André Luiz no livro Ação e Reação, para minimizar suas dores. Não quer dizer que seus erros deixaram de ser graves, que sua culpa deixou de ser grave. Quer dizer que sua transformação está sendo sincera e que a misericórdia de Deus só nos pede que nós sejamos compassivos com o nosso próximo. Até o nosso próximo encontro.